Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão assistir a isso, tá? Então hoje eu peguei uma coisa que serve para todo mundo e que de certa forma houve uma reforma em relação a isso. Então muita gente ainda sabe as coisas antigas e ainda escreve com as regras antigas. Mas houve uma reforma em relação à acentuação gráfica, tá? Então hoje nós vamos estudar ortografia. Tá? Então, ortografia é o estudo correto das palavras, tá? Então, é a escrita correta das palavras. Então, nós vamos começar com a parte de acentuação gráfica. A acentuação gráfica foi o que mudou nesse período agora de que houve uma preparação, uma discussão a partir de 2010, 2011 e 2012 se tornou obrigatório, tá? Então nós temos aqui a acentuação gráfica e nós vamos ver o que mudou e o que continua. Primeiro nós vamos para as regras chamadas regras básicas. Nós temos as regras básicas e as regras genéricas. Só que antes de entrarmos na parte da acentuação gráfica, o que nós temos que lembrar? Que as palavras, a maior parte das palavras, elas são acentuadas, tá? Algumas serão chamadas de átonas, ou seja, as palavras monossilábicas, átonas, seriam as conjunções e algumas outras palavrinhas, certo? Mas a maior parte das palavras tem sempre uma sílaba mais forte do que a outra, que é chamada de tônica. Então, nós precisamos aqui do ladinho, nós vamos ver lembrete, tá? Então, qual é esse lembrete? Primeira coisa em relação à quantidade de sílabas das palavras, tá? Então, quantidade de sílabas das palavras. Nós temos 4 tipos, tá? A primeira são os monossílabos. O que são os monossílabos? São as palavras que são compostas de apenas uma sílaba. O nome já diz, mono. Mono significa um, tá? Então, monossílabos são as palavras de apenas uma sílaba. Aí nós vamos ter as palavras de sílabas, tá? Os dissílabos. Como a mesma coisa da anterior, o nome di já diz tudo. Di significa 2, tá? Então, 2 sílabas, palavras que são formadas por 2 sílabas. Trissílabas, palavras trissílabas ou trissílabos é o que? São as palavras que são formadas por 3 sílabas. Ó, o tri aqui, lembra do tricampeão, né? 3, campeão 3 vezes. E polissílabos são aquelas palavras formadas por 4 sílabas ou mais. Poli, tá? 4 ou mais sílabas. Então aqui nós temos em relação à quantidade de sílabas que compõem uma palavra. Outro lembretezinho que a gente precisa, não pode esquecer, é em relação à tonicidade das palavras. Onde se localiza a sílaba tônica, tá? Então, em relação a isso, nós vamos ter a localização da sílaba tônica. Lembrando que sílaba tônica significa a sílaba mais forte da palavra, tá? Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte. E lembrando que o to tem acento, senão fica tunica, né? Então, sílaba tônica. Ela tem apenas 3 localizações, que é a chamada oxítona,
A palavra oxítona, ela tem a sua sílaba tônica na última, se localiza na última sílaba, tá? Oxítona, última sílaba tônica, tá? Quando se fala em sílaba tônica, quando se fala em oxítona, isso significa em relação à localização. Não significa necessariamente que ela possuirá acento, que ela terá acento, tá? Então, oxítona, a sílaba mais forte é a última. Depois nós vamos ter as paroxítonas. Paroxítona é o nome dado à palavra quando a última, a sílaba tônica, desculpa, quando a sílaba tônica é a penúltima. É a penúltima sílaba. E a última posição é em relação às proparoxítonas. Proparoxítona é o nome dado à palavra quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Certo? É a antepenúltima sílaba tônica. Então, oxítona, café, avô, certo? Pagar. Então, todas aquelas palavrinhas em que a última sílaba é a mais forte é chamada de oxítona. Paroxítona, a penúltima, caráter, catéter, táxi. Então, essas são chamadas de paroxítonas. E a antepenúltima, proparoxítona, aquela que a sílaba mais forte vai ser a antepenúltima. No caso, matemática, física, único, tá? Então, aí tem a localização das sílabas tônicas e o nome que elas recebem. E por último, que é necessário também, é em relação à parte fonética, que é em relação aos encontros vocálicos, ok? Então, aqui nós vamos para os encontros vocálicos que é necessário lembrar para poder depois identificar as regras de uso da acentuação gráfica. Então, nós temos encontros vocálicos 3. Encontros vocálicos são os encontros de vogais, tá? Vocálicos vem de vogal. Então, acontece quando elas se encontram de uma determinada maneira. Então, primeiro eu tenho os ditongos. O nome já diz, eu tenho 2. Então, ditongos eu tenho 2 sons. E o que acontece no ditongo? É o encontro de 2 vogais, certo? Só que uma é mais fraca que a outra, então elas se complementam. Então, eu tenho no ditongo o encontro de 2 vogais e elas são como? Uma é semivogal mais vogal ou vogal e mais semivogal. Ou seja, quando eu tiver um ditongo, eu sempre vou ter 2 vogais juntas, tá? Uma fraca e uma forte, ou o contrário, uma forte e uma fraca, que vai receber o nome de ditongo crescente, ditongo decrescente, tá? E qual outro ponto que caracteriza os ditongos? Então isso é muito importante, os ditongos, as vogais ficam juntas na mesma sílaba.
elas não vão ser separadas, elas ficam juntas na mesma sílaba, ok? Aí nós vamos ter outro, tá? Encontro vocálico. Eu vou começar e vou de trás para frente, que é mania de japonês, tá? Então vou pôr o 2 aqui para não confundir. Então eu tenho outro encontro que é chamado de hiato. O que acontece com os hiatos? O hiato é a mesma coisa, são duas vogais que estão juntas. Só que qual a diferença entre elas? Elas são fortes. Então o hiato são duas vogais juntas, tá? Que ficam em sílabas diferentes. Por quê? Porque são duas vogais. No ditongo, o que nós precisamos lembrar? Que essas vogais, elas são diferentes. Uma é fraca e uma é forte, ou o contrário. Aqui não, no hiato, as duas são fortes. Então, como exemplo, eu tenho a própria palavra hiato. O que acontece aqui no hiato? Eu tenho uma vogal, outra vogal. Então eu tenho as duas juntas, elas estão juntas. Só que o que acontece? Eu pronuncio as duas são fortes, tá? Diferente do ditongo, que eu tenho, por exemplo, a palavra saudade. O que acontece aqui no ditongo? Eu tenho o A e o U, duas vogais. Só que quando eu pronuncio, eu falo saudade. O U, ele emenda nesse A, ele completa, ele complementa, tá? Então esse U, ele emenda no A, formando uma extensão. Nesse caso, a pronúncia é hiato. Eu pronuncio tanto o I como o A. E quando eu separo a sílaba, ó, elas ficam em sílabas diferentes. Eu faço I, A, to. O A fica sozinho, ele se separa do I, tá? Então, diferença entre os dois. O terceiro ponto, o nome tritongo. O que acontece com o tritongo? De 2 tri eu tenho 3, tá? Então, 3 vogais, 3 sons juntos. Tritongo, então, 3 vogais juntas. Na mesma, tem que lembrar, na mesma sílaba. Por quê? O que acontece com ela? O som das 3 vai se juntar e elas não vão se separar, tá? Então, quando eu tiver tritongo, eu tenho a estrutura semivogal, mais vogal e mais semivogal. Tá? Então essa é a estrutura, semivogal, vogal, semivogal. Exemplo, o povo adora ir para lá, quem tem dinheiro é lógico, para comprar porcariada, Paraguai. Então o que acontece com a palavra Paraguai? Eu tenho aqui o UA e o I junto. Então ele forma um tritongo por causa do som. Não é porque eu tenho 3 vogais juntas que ela vai ser tritongo. Eu tenho que prestar atenção em relação a quê? A pronúncia, tá? Nesse caso, a palavra Paraguai é Paraguai. Eu não tenho como falar Paraguai, nem Paraguai e nem Paraguai. Paraguai, é Paraguai. Então esse som aqui forma um bloco, tá? Então isso aqui é o que eu preciso saber. Agora nas regras de acentuação gráfica, nós vamos ter as regras básicas. Lembrando do que eu falei logo no começo.
As palavras, a maioria das palavras tem acento tônico, tá? Acento tônico é em relação à sílaba mais forte. É diferente de acento gráfico. Por quê? Porque o acento gráfico vai ser uma marca que vai ser colocada na palavra, tá? Para indicar a tonicidade dela de acordo com as regras do idioma. Então, em relação a essas regras básicas, nós temos 3, tá? Primeira é a regra das oxítonas. Oxítonas, então, quais são? São as palavras que têm a sílaba tônica lá na última. E eu vou contar de trás para frente na palavra. Última, penúltima, antepenúltima. Então, as oxítonas são acentuadas quando? São acentuadas quando terminarem Então, elas são acentuadas quando terminarem nas seguintes letras abaixo. Quais são? A, E, O, em, ens. E essas aqui, tá? A, E e O, também no plural. Se elas terminarem a, as, e, es, o, os, em e ens, se elas forem paroxítonas, a sílaba tônica for a última, ela vai ser acentuada, tá? Bom, por exemplo, aqui eu posso, por que essa palavra? Eu tenho a, vó, então a sílaba tônica é a última. E eu tenho a mesma palavra podendo ser avó ou avô. Então, independente, tá, da tonicidade, eu posso ter acento agudo, que indica que o som é aberto, e posso ter acento circunflexo, que o som indica fechado, tá? Então, avó, avô, tá? A última sílaba é a sílaba tônica. Então, exemplo: ananás. Sílaba tônica é o nas. Terminou em quê? Em a. Então, primeiro eu verifico ananás, sílaba mais forte é o nas, ela é a última, se chama oxítona. Terminou em a ou as, plural, eu acentuo. Café. Sílaba tônica é o fé, tá aqui. O que acontece? Oxítona, última sílaba, terminou em e, eu acentuo. Avó ou avô, pode ser avós ou avós, então eu vou ter também o acento. Aí eu tenho aqui alguém e parabéns. Sílaba tônica, gen, parabéns. O que acontece? Terminou em EM, ENS, eu acentuo, ok? Bom, aí alguém pode perguntar: como que eu vou saber qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba mais forte da palavra? Como que eu sei isso? Primeiro, eu faço mentalmente, é claro, eu pego a palavra e faço como se fosse o nome de um amiguinho, tá? Eu vou na porta da casa dele, a campainha tá quebrada e eu tenho que gritar o nome dele, que ele tá lá no fundo do quintal ou no quarto, sei lá onde. Então pega a palavra e chama como se estivesse gritando no muro da casa de alguém. Por exemplo, ananás. A palavra, aquela sílaba que o som demorar mais para ser pronunciado, é ela que é a tônica, tá? Então isso acontece com todas as outras, ok? Agora, a segunda regra básica, eu vou ter a regra das
Paroxítonas. Lembrando então, as paroxítonas são aquelas palavras que têm a penúltima sílaba tônica, tá? Bom, quando elas são acentuadas? Bom, elas vão ser acentuadas quando terminarem em. Em o quê? Em um monte de letra. Ela vai ter um monte de letra. Isso significa que para eu ficar decorando é mais complicado. Então, tem uma palavrinha, ela não existe, tá? Não adianta procurar no dicionário que não vai encontrar, não vai ter significado lá. É apenas uma palavra que junta todas as terminações da regra de acentuação das paroxítonas. Então, vamos lá. Então, está aqui. Então, essa palavra, não adianta procurar no dicionário. Lembra? O que acontece com ela? Eu vou pegar a palavra, vou verificar primeiro se a sílaba tônica dela é a penúltima, e a partir daí eu vou olhar a terminação, como ela termina. Primeiro exemplo. Então, deixa eu apagar aqui. Então, aqui a palavra ali no chão, começando a primeira. Pegar a palavra impossível. Impossível. A palavra, eu vou ver onde fica a sílaba tônica. Como que eu vejo mesmo qual é a sílaba mais forte? Pego a palavra, finjo que é um amiguinho meu e chamo lá no muro. Impossível. Então, o si demorou mais para ser pronunciado. Ela é a sílaba tônica. O que eu vejo depois? Última, penúltima. O si é a penúltima. Se é a penúltima, ela é paroxítona. Aí eu vejo com que essa palavra vai terminar. Em que ela vai terminar? Ela termina em L. Tem L no chão? Tem. Então, o que acontece? Eu vou acentuar a palavra. Outra palavra. A palavra táxi faz o mesmo procedimento. Chama lá no muro o coleguinha. O nome dele é táxi. A palavra táxi. O que acontece? É o tá. Então, ela é paroxítona, porque a sílaba é a antepenúltima, a última, penúltima. E ela termina em quê? Termina em i. Tem i aqui? Tem. Ah, professora, e se for táxis? Não tem problema, porque aqui é i ou is no plural. A outra palavrinha, tá? Terminou em i ou is, eu acentuo. Aí nós temos a próxima. A palavra hífen. Chama no muro. Hífen é o i, tá aqui. Ela é paroxítona? Paroxítona. Terminou em quê? Em N. Tem N aqui? Acentua. U, mesma coisa, ou us. Vamos à palavrinha. A palavra vírus, que hoje nós estamos vivendo essa situação de vírus, né? Do coronavírus. O que acontece com a palavra? Sílaba tônica
É o vi. Chama no muro para confirmar. Vírus. Aí terminou em que? O S tem o S, eu acentuo. Com R, palavra caráter. Sílaba tônica é o ra. Terminou em R, tem aqui eu acentuo. Com X, a palavra tórax faz o mesmo procedimento, chama no muro. Tórax. Terminou em que? X, tem X aqui, eu acentuo. Em an, lembra que não é a, é an. Esse a aqui tem som nasal. Então, por exemplo, a palavra órfã. Mas não é o fã? Não. Como é a palavra? Chama no muro. Órfã. A palavra, a sílaba que demora mais é o or. Terminou em a, com o tio an, som nasal, ela vai ser acentuada. E o ão, tá? Que eu vou ter aqui. Mesma coisa, a palavra órgãos. Então, sílaba forte é o or, paroxítona, terminou em ãos, ão tem aqui, ou ãos, ou ões, tá? E eu tenho o que aqui? Como que é o nome de duas vogais juntas? Ditongos. Serão só os ditongos nasais? Não, qualquer ditongo, como é o caso também da palavra circunstância e a palavra sério. Eu tenho circunstância, sério. O que acontece aqui? O i e o a se juntam, o i e o o se juntam. Como é um ditongo, essas palavras vão ser acentuadas. Um e uns, eu vou ter aqui álbum, álbuns, vão ser acentuadas porque paroxítona terminadas em um e uns, ok? Por último, nós temos aqui o PS, tá? Todo mundo vai para a academia para desenvolver esses musculozinhos, que são os bíceps, quadríceps, tríceps. Então, qual é a sílaba tônica? É o bi. Professora, mas o PS, 1, 2, 3, não. Última, penúltima. Som mudo faz parte da sílaba anterior. Então, eu tenho bíceps. Isso aqui é apenas uma sílaba. Então, terminou em PS, eu acentuo. Mesma coisa, quadríceps. Eu acentuo, tá? Então, aqui está a regra de acentuação das paroxítonas. Fácil? Não. Mas tem mais uma exceção. Essa é a piorzinha. Qual é a exceção? Palavras terminadas, paroxítonas terminadas em N. NS. O que acontece? É possível? É possível. Então, serão acentuadas as palavras terminadas em NS quando? Quando forem acompanhadas de O e U, tá? Então, palavras paroxítonas terminadas em NS
são acentuadas se vierem precedidas de o e u. Exemplo: elétrons. O que acontece? Elé é o que? Paroxítona. Terminou em que? NS. Mas o que tem antes? Tem o O. Então ela será acentuada, ok? O e uns aqui. Álbuns. Deixa eu consertar ali que não coube, não deu para perceber o S. Colocar aqui. Mesma coisa, como na regra ali, ao, paroxítona, terminou em NS, só que antes eu tenho U, é acentuada. Mas e a palavra hífens? Eu tenho hífen, que está aqui, e se eu tivesse S, se fosse no plural, a palavra não teria acento. Palavras paroxítonas terminadas em ENS não tem acento gráfico, ok? Essa é a regra das paroxítonas. Agora, a pior regra de todas é a regra das proparoxítonas. Essa é a pior, é a mais difícil. Mas não é a paroxítona? Imagina! Proparoxítonas, qual a regra delas? Todas são acentuadas. Isso significa o quê? Que é regra básica. São poucas as palavras proparoxítonas, então todas levam acento. Exemplo é a própria palavra proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Então, se ela é antepenúltima, a palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Isso significa que todas serão acentuadas sem exceção, ok? Então, isso aqui é sobre regra básica. As regras básicas são três. São as regras das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Agora vão entrar as chamadas regras genéricas. São outras regrinhas de palavras que não se encaixam nas três, tá? A localização, lembrando, a localização da sílaba tônica, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Só que essas regrinhas agora, as palavras não vão ser acentuadas por serem oxítona, paroxítona e proparoxítonas. Elas serão acentuadas devido a regras específicas aqui. Então, a primeira é a regra dos monossílabos. Lembram posicionamento da sílaba tônica, quantidade da sílaba tônica? Monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo. Então, os monossílabos tônicos. Ah, mas a regra é parecida com a das oxítonas? Sim, mas não é a mesma? Não. Por quê? Porque as palavras monossilábicas só tem uma sílaba. Então, como pode ser considerada a última se ela só tem uma? Então, ela é única. Então, monossílabos são acentuados em a ou as, e ou es, o, os, tá? Então, palavrinha bem básica para lembrar.
pé, pó, tá? A, pá, o pé e o pó. Então, nós temos aqui uma sílaba apenas. Então, serão acentuados os monossílabos terminados, os monossílabos formados com A, E, O ou no plural, ok? Essa é a regra dos monossílabos. Segunda regrinha, tá? É a regrinha do que nós chamamos de tongos abertos. Lembra lá dos encontros vocálicos? Então, ditongos abertos. Por que abertos? Lembrando, relembrando, ditongos, duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba. Por quê? Porque elas complementam o som da outra, tá? Então são duas vogais, uma forte e fraca ou vice-versa. E abertos porque o som é aberto, eu pronuncio com a boca bem aberta, sem nenhum obstáculo. Então, quais são? Ei, el, oi, ou plural, tá? Eis, els e ois, tá? Então, esses são os ditongos abertos. O que mudou? Que aqui nós estamos falando sobre a reforma ortográfica que já foi implantada, então já praticamente todo mundo já sabe e não lembra a antiga, aqueles que estão aprendendo agora, né? Que os alunos que estão vindo agora não se lembram da antiga porque nasceram antes, né, de chegar a uma idade de aprender. Mas para aqueles que já aprenderam, o que mudou? Antigamente a regra era os ditongos abertos em ei, el, oi ou plural são acentuados. Ponto. Acabou. Tem a palavrinha acentuo. Um exemplo disso que muita gente, tá, ainda escreve é a palavra ideia, tá? Então, ditongo aberto é acentuado. O que acontece? Atualmente isso está errado, tá? Por quê? Porque agora nós temos regra específica para acentuar o ditongo aberto. Quais são? Serão acentuados quando? Então, são acentuados eles serão acentuados quando estiverem em duas situações específicas. Quais são? Primeira, letra A, nos monossílabos. Então, quando estiverem nos monossílabos, elas serão acentuadas. Por exemplo, eu tenho as palavras mês, aqui, mês, ó o som, mês, então isso significa que ela vai ser acentuada. O que é mês, professora? Mês é o plural de mel, tá? Que pode ser tanto mês quanto meles. Então, mês, plural de mel, som aberto é acentuado porque está no monossílabo. Outro céu, ou el, som aberto, ditongo aberto. Sóis, também é acentuado. E a outra, vão ser acentuados quando estiverem nas oxítonas. Então, quando o ei, el, o estiver na oxítona, ela vai ser acentuada, tá? Então, exemplo. Então, aqui nós temos
anéis. Então ela está na última. Olha aqui. Isso significa que ela será acentuada. Chapéus, ó aqui, oxítona vai ser acentuada. Anzóis, aqui está na oxítona, vai ser acentuada. E herói está na oxítona, vai ser acentuada. Por que ideia? Ó, ideia, tá? Mas isso não é um tritongo? Não, por quê? Porque lembra que o tritongo, as três vogais ficam juntas. Aqui a pronúncia é ideia. O que acontece na regra hoje? Nós temos uma exceção. As palavras que tiverem ditongos abertos só serão acentuadas quando forem monossilábicas ou estiverem nas oxítonas. A palavra ideia, o que acontece com ela? Se eu separo, eu tenho ideia. A localização dessa palavra, do ditongo, vai estar onde? Vai estar aqui. Última, penúltima, qual é o nome dela? Paroxítona. Então, quando o som aberto, o ditongo aberto estiver na paroxítona, ela não terá acento gráfico. Ideia. Então, ditongo aberto nas paroxítonas não vai ter, ok? Por isso que herói tem e a palavra heróico não tem. Por quê? Porque a palavra heróico, o oi está onde? Na paroxítona, ok? Então essa é a regrinha dos ditongos abertos. Próxima regra é a regra dos hiatos. O que acontece em relação aos hiatos? Encontros vocálicos novamente. As palavras vão ter as vogais juntas, só que elas ficam em sílabas diferentes. Para lembrar do hiato, lembra do seguinte: essas duas vogais juntas vai ser igual capitão de time de futebol, tá? O que significa? Eles estão juntos, mas um time não pode ter dois capitães. Por quê? Quem que o time vai seguir? Tá? Então eles vão ficar em times separados, diferentes, tá? Então o hiato é a mesma coisa, as vogais são iguais os capitães. Cada vogal vai ter a sua própria sílaba. E em relação à acentuação gráfica, o que vai acontecer com os hiatos? São acentuados apenas os I, EU, tônicos. Então eles têm que ser fortes, vão ser acentuados só quando for I, EU, tônicos, fortes, sozinhos ou acompanhados de S. Lembrando que aqui não é som de S, é da letra S, ok? Exemplo. Então, nós temos aqui, Luiz, viúvo, saíste. O que acontece? Eu tenho o U e o I, só que eles vão ficar separados. Luiz, os dois sons são fortes, lembra do capitão
cada capitão no seu time, cada sílaba é um time. Então, o que eu tenho? Eu tenho o I, que é tônico, e está acompanhado de S. Viúvo, ó o I aqui e o U. O que acontece? Mesma coisa, são separados. O que acontece? Qual que é a tônica? É o U, vai ser acentuado. Saúde, mesma coisa, o A e o U ficam separados, o U fica sozinho na sílaba, então ele é tônico, ele leva acento. Aqui é o IS e o A, fica separado na sílaba, está acompanhado da letra S, leva acento. E se, por exemplo, o nome Luiz é com Z, o som é o mesmo. Só que a regra diz que ele só vai ser acentuado se ele for tônico, ele estiver sozinho ou acompanhado da letra S. E Luiz está acompanhado da letra Z. Tá? Bom, então essa é a regra dos hiatos. Só que a regra dos hiatos tem algumas exceções, tá? Então, qual é a regra? Vamos apagar aqui. Então, observação importantíssima aqui, não são acentuados os hiatos quando? Primeiro, forem seguidos de NH, tá? Exemplo, rainha, sílaba tônica é o I, tá aqui. A e I eu tenho hiato. O I é tônico, mas está sozinho na sílaba, tem acento. Não. Por quê? Porque logo depois eu tenho NH. Então, quando os hiatos e U forem tônicos, mas forem seguidos por NH, eles não recebem acento. Outra situação, que é o que mudou, tá? Mudou com a reforma, quando eles forem precedidos de ditongo. Por exemplo, antigamente, baiuca, quem não conhece a baiuca, que é o clube da cidade de rancharia, baiuca, o U é tônico? É, tá sozinho na sílaba? Tá, então acentua. Antigamente. Agora nós temos a exceção. Quando vem logo depois de ditongo, ele não tem mais acento. Outro exemplo, a palavra feiura. O que acontece com feiura? Eu tenho fei, o fica sozinho, é tônico, sozinho na sílaba, mas o que acontece antes? Eu tenho ditongo. Quando eu tenho então ditongo, tá? Antes do hiato, ele não recebe mais acento. E outra coisa que mudou, os hiatos em. Os hiatos em O e E não tem mais acento, não recebem mais acento, que é o caso de voo, vem, tá? Enjoo, abençoo. Então, todas essas palavras que eram hiatos, que são hiatos com vogais iguais em O e E, não tem mais acento. Então, o que mudou na regra foram esses dois itens, ok?
Vamos continuar agora a próxima, que é... Agora nós vamos para o quarto item das regras genéricas, que é em relação aos verbos ter e vir. Os verbos ter e vir, eles vão receber acento em uma situação específica, tá? Então, os verbos ter e vir são acentuados quando no presente do indicativo do modo indicativo, singular e plural, vamos ver. Terceira pessoa do discurso, tá? Que é quem? Ele, ela. E no plural nós temos eles e elas, tá? Então, o verbo ter e vir serão acentuados quando? Apenas na terceira pessoa do plural, tá? Então, vai ficar vem e tem. Na terceira pessoa do singular, ele vai ficar igual, tá? Por que isso acontece? É a mesma coisa, é a mesma pronúncia, mas qual o motivo de um ter e outro não? É que em português, nós temos o que se chama sujeito oculto, que é o sujeito determinado, implícito na desinência verbal, ou seja, na terminação do verbo. Então, como que eu vou saber se é singular ou plural, se é ele ou se são eles, se o verbo for idêntico? Então, no caso, poderia ser uma marcação de verbo, de acentuação, no caso, acento diferencial? Sim, mas são apenas para esses dois verbos. Então, o verbo no singular não possui acento gráfico e no plural ele vai ter o acento circunflexo, esses dois. Por quê? Porque em português tem o sujeito oculto, que é o sujeito que não aparece na frase, mas eu consigo identificar através da desinência do verbo. Se ele tiver desse jeito, eu já sei que está no plural. Se ele vier assim, eu já sei que é singular, certo? E os verbos, tá? Derivados, nós temos outra situação. Verbos derivados de ter e vir. O que acontece com eles? O que seriam verbos derivados? São verbos formados a partir de um primeiro. Então, o verbo ter e vir são os verbos que dão origem, chamados de verbos primitivos. E os verbos derivados seriam aqueles que são formados a partir dele, tendo ele como base. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do verbo manter e do verbo provir. Tá? Então, tanto manter quanto provir são derivados, tá? E o que vai acontecer com eles? Vamos lá, a situação é a mesma, isso vai ocorrer no presente do modo indicativo. Lembrando que o modo indicativo é um modo que indica certeza, tá? Mesma situação, nós temos aqui singular e plural. Terceira pessoa do singular. E do plural, eles e elas. O que vai acontecer então? O verbo ele mantém, eles mantêm. Ele ou ela provém. Eles ou elas provém. É igual, pronúncia é idêntica, é a mesma coisa. Ele provém, eles provém, ele mantém,
eles mantêm. Mas lembra que eu falei sujeito oculto, que é o verbo que identifica quem é o sujeito da frase, da oração, da situação toda? Então, quando ele for terceira pessoa do singular, eles vão receber acento agudo. Se eles forem plural, eles terão acento circunflexo, ok? Então, verbos derivados, manter, provir, todos os verbos que forem derivados de ter e vir, no presente do modo indicativo, vão ter essa formação. Singular, acento agudo, plural, acento circunflexo, tá? E o último é o acento diferencial. Acento diferencial, o nome já diz, diferencial, diferenciar. É para diferenciar uma palavra da outra, tá? Obrigatórios. Então, o acento vai ser obrigatório em duas situações, tá? Primeira situação, verbo por, para diferenciar da preposição por. Então, quando for verbo, ele continua tendo acento, não mudou, essa regra já existia, tá? Então, quando ele for verbo, ele tem acento circunflexo, essa regra continua, não teve alteração. E quando for preposição, não tem acento, tá? Então, é um acento para diferenciar duas palavras iguais de classes gramaticais diferentes. Outra é em relação ao verbo no presente do indicativo para diferenciar do mesmo verbo no pretérito. Qual é esse verbo? É o verbo então, terceira pessoa do singular. Eu tenho no presente do indicativo o verbo pode. A pronúncia pode, som aberto. Verbo no pretérito, tá? Do modo indicativo também, ele pôde. Então, quando ele estiver no passado, ele terá acento circunflexo. São as duas acentuações, as duas regras obrigatórias. São essas duas palavras, ok? Aí nós vamos ter a facultativa, tá? Ela não é obrigatória, ela pode ou não ter acento gráfico para diferenciar uma da outra. Forma e a palavra forma. Se escreve igual, mesma coisa, diferença na pronúncia, som aberto, som fechado. Quando ela for forma, ela pode ser substantivo, que indica formato, ou pode ser verbo, que tem o significado que seria o verbo formar, tá? E a palavra forma, que é com o som fechado, que seria também um substantivo, mas ele significaria molde. Tá? Então, eu posso ou não usar o acento, e aqui eu teria o acento circunflexo. Tá? Então, forma e forma. Isso aqui é facultativo. Facultativo significa o quê? Que eu posso ou não acentuar. Agora eu vou deixar uma pergunta, tá? Para ver se alguém consegue responder.
possuía acento. Para diferenciar da preposição para, que não tinha acento. Situação igual. Verbo, preposição. Com a reforma, o que aconteceu? O único que se manteve foi o por. O para não possui mais acento gráfico. Por quê? Alguém tem alguma hipótese em relação a isso? De acordo com a explicação dada pelo Pasquale Ciclo, porque tanto o para, verbo e o para, preposição, eu consigo, através do contexto, da situação, da frase, saber qual que é um e qual que é o outro, ok? Mas a palavra por, verbo, também não, pelo contexto, eu não consigo saber qual que é verbo e qual que é preposição. Tá? Então, qual seria o motivo para ter permanecido a regra de acentuação diferencial do por, para ter preposição por sem acento, e o para ter caído, se a situação é a mesma, ok? Encerrando agora, obrigada.